O ministro Alexandre de Moraes, gente, aparece pela primeira vez nas mensagens do celular do Daniel Vorcaro. E não é menção de terceiros, não. É o próprio Vorcaro. É ele relatando encontro com Moraes, fazendo videochamada com Moraes com ele. Isso é gigantesco, mas saiu ainda mais coisas sobre o Moraes e a esposa com o Vorcaro que eu vou contar pra você agora. É necessário que abra-se um inquérito para apurar quem recebia do Vorcaro, porque quem recebeu propina, recebeu suborno e também, portanto, a maior parte das pessoas que recebeu, enfim, recebeu suborno, propina, e essa é a linha de investigação da Polícia Federal e essas pessoas precisam ser investigadas. Não há outra opção agora a não ser pedir a prisão preventiva do filho do presidente, o Lulinha. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça citou o alto escalão da República, mas sem dizer nomes. É isso mesmo. O ministro mencionou a existência de pessoas dos mais altos escalões da República em esquema criminoso. Investigadores da Polícia Federal avaliam que a nova fase da Operação Compliance Zero, que mira o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tem um ponto central que ainda não veio totalmente à tona: a possível participação de integrantes do alto escalão da República no esquema investigado. A menção aparece na própria decisão do ministro André Mendonça, relator do caso. No documento, ele cita indícios de que a organização criminosa investigada teria conseguido captar servidores públicos dos mais altos escalões da República. Apesar da referência, até agora, os nomes que surgiram publicamente estão ligados a cargos de segundo ou terceiro nível. Esse detalhe é considerado relevante por investigadores. A presença de autoridades com foro privilegiado deveria explicar a razão pela qual o inquérito continua tramitando no STF. Até o momento, Mendonça não indicou a possibilidade de enviar o caso para a primeira instância nem de desmembrar a investigação, o que reforça a suspeita de que nomes de maior peso político ou institucional ainda possam aparecer. Nos bastidores, outro tema que ganhou força é a possibilidade de delação premiada. Ao assumir a relatoria do caso, Mendonça tem atendido aos pedidos apresentados pela Polícia Federal, diferentemente de momentos anteriores do processo, quando havia embates com o então relator, o ministro Dias Toffoli. Uma das decisões recentes foi determinar que Daniel Vorcaro seja transferido para o sistema prisional estadual em vez de permanecer em uma carceragem da Polícia Federal. Para investigadores, a medida pode aumentar a pressão sobre o empresário e abrir espaço para negociações de colaboração com a justiça. Caso isso aconteça, a expectativa é de que eventual delação traga informações justamente sobre quem estaria acima na hierarquia do esquema, o que poderia revelar de fato quais integrantes do chamado alto escalão da República teriam ligação com o caso. O encontro secreto de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes e mensagens vazadas do celular do banqueiro nos dão uma pista de quem é uma das autoridades do alto escalão mencionadas por Mendonça. Vazam mensagens com o Vorcaro que expõe um encontro secreto com Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, gente, aparece pela primeira vez nas mensagens do celular do Daniel Vorcaro. E não é menção de terceiros, não. É o próprio Vorcaro. É ele relatando encontro com Moraes, fazendo videochamada com Moraes com ele. Isso é gigantesco, mas saiu ainda mais coisas sobre o Moraes e a esposa com o Vorcaro que eu vou contar pra você agora. O Tássio Lohan, ele revelou no Metrópolis o seguinte, olha aqui comigo. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. Como assim, Deltan? Olha aqui comigo. Uma das menções a Alexandre de Moraes ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem: "Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa." Em seguida, a Marta Graeff diz para ele: "Como assim, amor? Ele tá em Campos? Ou foi para te ver?" Vorcaro então responde: "Ele tá passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma, às 22 horas e 48 minutos do dia 29/4, a então noiva que "tô aqui na nossa casa" e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?"
Vorcaro responde: Alexandre de Moraes. Morri, prossegue Marta. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral. Vorcaro completa: sim, falou que é bem melhor. E ele adorava apartamento. Por fim, a então noiva brinca. Falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama. Pijama. Quanta intimidade, hein, ministro Alexandre de Moraes? Fazendo ligação de vídeo com a esposa do Vorcaro de pijama. É coisa de amigo do peito mesmo, não é? Pra não falar outra coisa. Gente, até agora, as conexões entre Moraes e o Vorcaro eram um contrato de 129 milhões de reais à esposa, visitas à mansão do Vorcaro para charutos e vinhos, tudo revelado pela imprensa. Mas, agora, nós temos Vorcaro confirmando o encontro em mensagens privadas. Isso é prova direta da relação entre os dois, que se soma ao supercontrato, o que levanta mais uma vez a questão. Será que o contrato era real ou era uma simulação? Da mesma forma como era uma simulação o contrato para pagar propina para funcionário do Banco Central, hein? E tem mais. Olha aqui essa outra notícia do Paulo Capelli no Metrópolis. Planilha aponta Moraes, esposa e Toffoli em mesa do Banco Master. Segundo a reportagem, uma planilha mostra que Alexandre de Moraes, sua esposa Viviane Barsi de Moraes e Dias Toffoli sentaram todos juntos na mesa do Banco Master em um evento em Nova York. Então nós temos mensagens confirmando o encontro, planilha mostrando a presença de Moraes, esposa e Toffoli na mesa do Banco Master em Nova York e todos aqueles contratos, pagamentos, não só aí da esposa do Moraes com o Master, mas também do próprio resort Itaiaia. E aí a pergunta que fica é, sobre o que o Moraes e o Vorcaro conversaram em todos esses encontros, hein? Por que se encontraram? Será que eram só amigos do peito? Ou tem alguma coisa a mais? Moraes sabia da organização criminosa do Vorcaro? E o Toffoli, hein? Por que o Toffoli estava na mesa do Banco Master junto com Moraes e a esposa do Moraes? Todos os amigos do Vorcaro, todos na mesa da instituição financeira envolvida no maior escândalo do Brasil? Isso precisa ser investigado. Moraes e Toffoli precisam explicar essas conexões aí pessoais, mas pior do que isso, os relacionamentos financeiros, os pagamentos, especialmente a desconexão entre pagamento e causas. Não podem simplesmente ignorar e seguir aí julgando como se nada tivesse acontecido, como se tivessem reputação ilibada, um requisito para a pessoa ser ministro do Supremo. Me conta aí nos comentários então, você acha que vão surgir mais mensagens comprometedoras do Moraes e Vorcaro? Gente, passou da hora de o Brasil dizer chega a essa pouca vergonha. Acorda, Brasil! A Polícia Federal, nas investigações que fez e que resultaram na prisão, na nova prisão do Vorcaro, achou uma lista de pagamentos a autoridades no celular do Vorcaro. E por incrível que pareça, essa lista parece que tinha uma eleição de prioridades. O Vorcaro combinava esse antes daquele, aquele antes desse. Eu vou te contar tudo isso agora. Bom, segundo o portal UOL, a Polícia Federal recuperou nos celulares do Vorcaro provas de que o banqueiro organizava uma espécie de lista de pagamentos, uma espécie de fila de quem pagar primeiro e quem pagar depois. Segundo o que as apurações da Polícia Federal, quem tinha mais intimidade com o Vorcaro ficava para o final da fila. Dizia o Vorcaro, esse é de casa. Ele se sente em casa, podemos pagar depois. Olha só como a coisa era. E quem ele não tinha tanta intimidade, quem não era de casa, ia para o início da fila. Nós sabemos muito bem que o ministro Moraes, ou melhor, a esposa do ministro Moraes era um desses que estavam nessa fila. E a ordem para a esposa do Moraes é pague logo, pague na hora o pagamento da esposa do ministro Moraes. Então ele não era tão de casa. Imagina o que era alguém de casa se a esposa do Moraes recebia no início da fila, porque não era de casa, e o Moraes ia com ele para um bunker na casa dele fumar charuto e tomar vinho. Imagina o que ele não fazia com quem era de casa
né? A gente viu revelado até ontem em algumas informações que o ministro Moraes chegou a interagir com o Vorcaro e sua mulher de pijama. Imagina se esse não era de casa, quem era o de casa? O que o Vorcaro não fazia com quem era de casa? Para vocês terem uma ideia de como funcionava essa lista, tem aqui uma mensagem que foi revelada pelo Portal UOL e que vem da Polícia Federal, dizendo o Vorcaro para o seu operador, o Fabiano Zettel. Ele diz o seguinte: Fabiano Zettel diz a Vorcaro: Bellini cobrando, paga? Pergunta o Zettel. A resposta do Daniel Vorcaro foi: claro. Era isso. O Bellini era servidor de carreira do Banco Central e ocupava um posto de chefia na área de fiscalização bancária. E, segundo a Polícia Federal, estava na lista de pagamentos do Master. Bom, o fato é o seguinte, meus caros. A Polícia Federal e o Ministério Público precisam revelar quais são esses nomes, quais são esses congressistas. A informação é que dessas autoridades tem muito congressista. Desses congressistas, a maior parte é do Senado, e esses nomes precisam vir à tona, precisam ser explicitados o quanto antes. E precisa o Ministério Público e a Polícia Federal fazerem o suficiente para que um inquérito agora seja aberto para apurar não apenas o que fez o Vorcaro, mas apurar essas pessoas que orbitavam em torno do Vorcaro. É necessário que abra-se um inquérito para apurar quem recebia do Vorcaro, porque quem recebeu propina, recebeu suborno e também, portanto, a maior parte das pessoas que recebeu suborno, propina, e essa é a linha de investigação da Polícia Federal, e essas pessoas precisam ser investigadas. Nós precisamos dos nomes e nós precisamos saber o que cada um fez com esse dinheiro e o que cada um deixou de fazer. Cada autoridade, senador, congressista, não importa quem, o que cada uma dessas pessoas deixou de fazer de interesse público em nome do salário que a gente paga a eles para favorecer o Vorcaro. Então, com essa informação, é necessário, como eu mencionei, que a gente investigue a corrupção feita pelo Vorcaro, a corrupção passiva, suborno, propina, a partir do Banco Master. Há provas já suficientes e essa lista de pagamentos é exatamente essa prova para que a gente faça essa investigação. Quem mais será que vai aparecer nessa lista? Quais serão os nomes? Bom, a gente está muito próximo de saber. Esse vídeo eu gravo na esperança de que ele chegue até o nosso ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça. Senhor ministro, há muito tempo eu não via no Brasil o povo voltar a ter esperança de que a justiça voltasse a prender criminosos. Há muitos anos, a percepção da maioria da nossa população sofrida, perseguida, é de que a nossa Suprema Corte, o Judiciário brasileiro, servia apenas para blindar e proteger os criminosos e prender as pessoas que verbalizavam a sua indignação diante desse conluio do crime organizado com a alta corte brasileira. O senhor voltou a dar esperança à população. Por isso eu venho fazer um pedido. Não há outra opção agora a não ser pedir a prisão preventiva do filho do presidente, o Lulinha. Já foram várias delações, várias evidências mostrando mesadas de R$300 mil, um montante de 25 milhões pagos pelo careca do INSS, viagens no avião com o careca do INSS, Lulinha fugindo do Brasil, indo para a Espanha, justamente para fugir da justiça. E agora, diante das informações que foram divulgadas ontem pela imprensa, eu não vejo outra opção. O Brasil clama por justiça. Ninguém aguenta mais ver pessoas corruptas saírem impunes por serem amigos de autoridades do judiciário. É por isso que essa pessoa aqui, um dos mais impressionantes empresários da história do Brasil, afinal de contas, não há outra explicação. Como essa pessoa conseguiu movimentar 19 milhões de reais em 4 anos, tendo, alguns anos atrás, saído de um emprego de um zoológico. Eu sei que o senhor tem as informações. O que a imprensa solta são apenas a ponta do iceberg. Mas como que essa pessoa movimentou 7,2 milhões em apenas um ano em 2024? Lembrando, uma pessoa que antes do Lula subir à presidência tinha movimentações pífias. Pífias, como até mostra aqui o saldo na conta dele, que antes disso tudo era em torno de R$12 mil. Vamos lá, tem mais. Olha a situação. Lula e Paulo Okamoto transferiram 837 mil para o Lulinha.
Okamoto, lembrando, é o presidente do Instituto Lula, que fazia as palestras imaginárias, que na verdade era uma desculpa para o Lula poder lavar dinheiro. Seguindo adiante, por que o Lulinha pagou 750 mil para Khalil Bittar, que é alvo da PF por lobby do MEC, que inclusive quando a Polícia Federal foi bater na porta da nora do Lula, quem abriu a porta foi o outro filho do Lula. Então nós temos aí 2 filhos do Lula envolvidos num esquema de superfaturamento de material didático para crianças autistas. Algo que a Polícia Federal está investigando. Então o Lulinha ele não está apenas envolvido na questão do INSS, ele está também envolvido com esse cara que é alvo da Polícia Federal por ter fraudado licitações no MEC, roubando dinheiro da educação. Lembrando que a nora do Lula também está envolvida nesse caso. E para concluir, Lulinha pagava mesada para Jonas Suassuna do sítio Atibaia. Pagamentos variavam entre 10 e 50 mil mensais. Informações constam na quebra de sigilo do Lulinha. Mendonça, desculpa com a falta de... Ministro, Vossa Excelência, há uma fartura de provas para que essa pessoa seja pelo menos presa preventivamente e tenha medidas cautelares sérias. Nós estamos falando de uma pessoa que, de repente, depois que o Lula voltou à presidência, voltou a movimentar milhões em suas contas, delações de 300 mil reais de mesada, pagava mesada para o cara do sítio do Atibaia, que o Lula falava que não era dele, dava dinheiro para o cara que estava fraudando o MEC com superfaturamento de materiais didáticos para crianças com necessidades especiais, recebia dinheiro do Instituto do Lula. Como é possível o filho do Lula se transformar da noite para o dia, quando o Lula vira presidente, no empresário mais bem sucedido do Brasil, viajando na primeira classe com o careca do INSS, as conversas com aquela socialite que também teve o sigilo quebrado? O povo precisa de uma resposta. A população brasileira não aguenta mais. A percepção que nós temos é que nós temos um judiciário que só persegue gente honesta, que fala o que eles não gostam, que verbalizam a indignação por perceber que o nosso país foi sequestrado pelo crime organizado. Então, para concluir, presidente, meu jurídico já está preparando o material para enviar para o STF, para o senhor especificamente, explicando os motivos pelos quais Lulinha merece uma prisão preventiva. Eu te pergunto, Mendonça, se fosse Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro tendo 1/10 dessas evidências, 1/10, eles estariam ou não presos nesse momento? Estariam ou não agora sofrendo atrás de uma cadeia? Obviamente que sim. Porque mesmo sem ter nada, quase fizeram isso com eles e querem fazer isso com eles. Porque que o filho do Lula, com toda essa fartura de evidências, pode viver tranquilamente na Espanha, ainda recebendo dinheiro roubado dos velhinhos do INSS. A gente não aguenta mais. A nossa indignação transborda. Então nós temos no senhor a esperança de que pelo menos uma pessoa possa voltar a trabalhar pelo sentido original de que a nossa Suprema Corte foi criada. Proteger a Constituição e prender corruptos e bandidos. Ministro, Vossa Excelência, André Mendonça, faço esse pedido encarecido. Em breve chegará até o seu gabinete um documento com essa petição.